Esta é a Suécia. É um país com a reputação de ser relativamente pacífico, neutro e quase invisível em conflitos globais. Apesar dessa imagem, a Suécia mantém defesa pronta para sobreviver a uma guerra com uma superpotência. Ela possui submarinos avançados, caças de projeto nacional e uma indústria de defesa capaz de se abastecer indefinidamente. E ainda assim, a Suécia não entra em guerra desde 1814, mantendo possivelmente o período ininterrupto de paz mais longo do mundo. Então, como eles conseguiram isso? Como a Suécia se tornou tão forte militarmente enquanto evitava guerras por mais de 2 séculos em um continente com conflitos intermináveis? Bem, para entender isso, precisamos voltar à época em que a Suécia era uma verdadeira superpotência europeia. Este era o Império Sueco, em seu auge em 1658. Tendo saído vitoriosa da Guerra dos 30 Anos, que terminou uma década antes, a Suécia controlava grandes partes da Europa, além de ambos os lados do Mar Báltico, que basicamente era um lago sueco nesse momento. Mas impérios não duram para sempre, e tudo desmoronou quando os suecos perderam seus territórios em 1721, após a Grande Guerra do Norte, onde uma coalizão, liderada pela Rússia, acabou com sua supremacia. A Suécia ainda manteve a Finlândia, porém nem isso durou, o que acabou sendo o golpe final em tudo. Em 1808, a Rússia, sob o czar Alexandre I, invadiu a Finlândia, que fazia parte da Suécia há mais de 600 anos, marcando o início da Guerra Finlandesa. Após perder a guerra um ano depois, a Suécia foi obrigada a assinar o Tratado de Frederikshamn em 1809, cedendo a Finlândia e outras terras à Rússia. É justo afirmar que o povo sueco ficou traumatizado após tudo isso. A derrota foi tão humilhante que o rei Gustavo IV Adolfo foi deposto em um golpe militar e exilado. A mensagem era clara. A velha maneira de fazer as coisas havia acabado. Então a Suécia ganhou um novo príncipe herdeiro, Jean-Baptiste Bernadotte, um ex-general de Napoleão. Em 1812, Bernadotte fez um acordo com a Rússia. A Suécia aceitaria a perda da Finlândia de forma permanente e, em troca, a Rússia concordou em apoiar a Suécia na aquisição da Noruega da Dinamarca. 2 anos depois, em 1814, a Suécia travou uma breve campanha para tomar a Noruega, e essa seria a última vez que a Suécia entrou em guerra. Após garantir pacificamente a Noruega, Bernadotte analisou o mapa e tomou uma decisão calculada. A Suécia estava cercada por grandes potências. A leste, a Rússia já havia provado que podia destruí-los. Ao sul, a Alemanha caminhava lenta, mas seguramente para se tornar uma potência unificada, enquanto a Grã-Bretanha dominava os mares. A Suécia também tinha uma população relativamente pequena em comparação com todos esses vizinhos, então a conta era simples. Se não podíamos vencê-los em guerras, garantiríamos que também não quisessem nos vencer. A neutralidade não era idealismo ingênuo, mas sobrevivência. Essa estratégia não foi testada por um tempo. Durante o século XIX, a Europa enfrentou conflitos, mas a Suécia ficou de fora. Fortaleceram discretamente a marinha, ampliaram o serviço militar obrigatório e priorizaram a industrialização, não a construção de um império. Mas o verdadeiro teste veio em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra estourou, a Suécia declarou neutralidade em 2 de agosto de 1914, 2 dias antes da Alemanha invadir a Bélgica. Mas neutralidade não significava que estavam tranquilos em relação a isso. A marinha foi mobilizada, fortalezas costeiras alertadas e reservistas chamados para proteger pontes e ferrovias no país. Embora houvesse conversa sobre a Suécia se juntar ao lado alemão, isso nunca aconteceu. O principal motivo foi econômico, não moral. A indústria metalúrgica sueca, base da economia, dependia do carvão importado principalmente da Grã-Bretanha. Embora a elite sueca simpatizasse com a Alemanha contra a Rússia, não podia arriscar guerra com a Grã-Bretanha. A Suécia tentou negociar com ambos os lados, o que irritou os dois. A Grã-Bretanha então impôs um bloqueio que sufocou o comércio sueco. E em 1916 havia uma grave escassez de alimentos. Um ano depois, a situação piorou tanto que marchas da fome e motins por comida explodiram em cidades do país. Com a queda do governo conservador, a Suécia precisou adotar postura mais diplomática com os aliados para garantir o fornecimento de alimentos. A Primeira Guerra Mundial foi difícil para a Suécia. Ficaram neutros, mas sofreram economicamente e quase tiveram a política interna destruída. A lição foi clara.
Neutralidade só funciona se você for forte e inteligente para convencer ambos os lados de que não vale a pena envolver você. Agora as coisas ficam realmente interessantes. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, tanto a Rússia quanto a Alemanha, as duas potências que a Suécia mais temia, estavam entre as nações derrotadas e enfraquecidas. Assim, a Suécia se viu em uma posição incomumente segura. Reduziram bastante os gastos militares, como se as grandes guerras entre potências tivessem terminado, pelo menos até os anos 30. Quando a Suécia viu a Alemanha começar a se rearmar, ela acabou escolhendo fazer o mesmo. Os gastos militares passaram de 37 milhões de dólares em 1936 para 50 milhões de dólares em 1937, para 59 milhões em 1938 e para 332 milhões em 1939. Após o Acordo de Munique, ficou claro o quanto a Alemanha era agressiva. Com a invasão da Polônia e início da Segunda Guerra Mundial, a Suécia voltou a declarar neutralidade imediatamente, assim como vários outros países. Bélgica, Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Finlândia, os Estados Bálticos. No total, 20 nações europeias declararam neutralidade no início da guerra. Mas isso não adiantou. Um por um, quase todos foram invadidos ou ocupados. De todos os países nórdicos, a Suécia foi o único que permaneceu intocado. E não foi porque eles foram ignorados. A Suécia estava espremida entre a Alemanha de um lado e a União Soviética do outro. Sobreviver exigia caminhar numa corda bamba entre essas duas potências. Então, como eles conseguiram isso? Bem, foi uma combinação de fatores. Primeiro, a geografia ajudou, já que a Suécia não controlava pontos estratégicos essenciais para a Alemanha. Ao contrário da Dinamarca, nos estreitos do Báltico, ou da Noruega, com portos vitais para transportar minério de ferro no inverno. O terreno da Suécia, com muitas florestas, longas linhas costeiras e acessos difíceis, também tornava a invasão extremamente cara. Mas, em segundo lugar, e mais importante, a Suécia se tornou útil. A Alemanha precisava do minério de ferro sueco para sua máquina de guerra. A Suécia era uma das maiores exportadoras do mundo de minério de ferro de alta qualidade, e os alemães sabiam que invadi-la interromperia essas exportações por meses ou anos. Para a Alemanha, era mais vantajoso ter a Suécia neutra e comercializando do que ocupada e resistente. As concessões foram além disso. Em 1940, após a Alemanha ocupar a Dinamarca e a Noruega, a Suécia foi pressionada a permitir o trânsito de tropas alemãs pelo território sueco até a Noruega, conhecido como Permittentrafik. Claro, isso teve um custo moral, mas era pela sobrevivência deles. Para ser justo, ao mesmo tempo, a Suécia também ajudava discretamente o outro lado. Compartilharam informações de inteligência militar com os aliados e abrigaram dezenas de milhares de refugiados da Noruega e Dinamarca. Também treinaram secretamente tropas policiais norueguesas e dinamarquesas na Suécia. Com a guerra se voltando contra a Alemanha, a partir de 1943, a Suécia revogou os acordos de trânsito e permitiu discretamente o uso de suas bases aéreas pelos aliados. Ao mesmo tempo, o poderio militar cresceu muito. Lembra do orçamento de defesa de 322 milhões de dólares em 1939. Em 1942, ele atingiu o pico de 527 milhões. A Suécia recrutou cerca de 600 mil conscritos ao longo da guerra, com até 300 mil servindo simultaneamente no auge da prontidão. Eles passaram de 13 tanques em 1939, dos quais apenas 3 eram considerados modernos, para mais de 800 em 1945. A Força Aérea expandiu-se de apenas alguns esquadrões para mais de 800 aeronaves, prontas para combate ao final da guerra, organizadas em 15 divisões de caças. A estratégia era clara: ficar fora da guerra, ser economicamente útil para ambos quando possível, mas ter força militar suficiente para tornar uma invasão um problema maior do que valeria a pena. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Suécia precisou escolher um caminho. Em 1949, com a formação da OTAN, Noruega e Dinamarca se uniram à aliança. O alto comando militar da Suécia também queria aderir. Fazer parte da Aliança Ocidental fazia sentido estratégico óbvio, mas a liderança política disse não, e o motivo era a Finlândia. Veja, a Finlândia estava entre a Suécia e a União Soviética. Em 1948, os soviéticos forçaram a Finlândia a assinar o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, transformando a Finlândia, na prática,
em um estado tampão que não podia se juntar a alianças ocidentais, com sua política externa rigidamente controlada por Moscou. Esse equilíbrio delicado entre os dois ficou conhecido como finlandização. Os líderes suecos, especialmente o ministro das Relações Exteriores Östen Undén, avaliaram que, se a Suécia aderisse à OTAN, os soviéticos poderiam fortalecer o controle sobre a Finlândia ou até invadir a Finlândia. O ex-ministro Carl Bildt confirmou essa lógica. A Suécia ficou neutra para proteger a Finlândia. Porém, a situação era diferente a portas fechadas. Em 1954, a Suécia entrou em uma cooperação secreta de inteligência de sinais com os Estados Unidos e o Reino Unido, tornando-se um parceiro próximo, embora externo, durante toda a Guerra Fria. O tratado só foi divulgado em 2013. Eles compraram armas dos Estados Unidos, permitiram à OTAN usar o espaço aéreo sueco e adaptaram suas forças armadas aos padrões da OTAN. As forças armadas deles foram criadas para combater os soviéticos, não para serem neutras. E então houve o programa de armas nucleares. A partir de 1946, imediatamente após Hiroshima e Nagasaki, a Suécia lançou um programa clandestino de armas nucleares. No auge, quase 300 cientistas trabalhavam em tempo integral no Instituto Nacional de Pesquisa de Defesa da Suécia. O plano era produzir 100 ogivas nucleares táticas em 10 anos. A Suécia quase se tornou a quarta nação com armas nucleares. Relatos dizem que faltou apenas um voto no parlamento para autorizar sua implantação. No final das contas, o programa foi abandonado no final dos anos 1960, não por objeções morais, mas porque eles não podiam bancar tanto as armas nucleares quanto o novo caça Saab 37 Viggen. Eles escolheram o caça. Esse caça foi importante, pois na Guerra Fria, a Suécia criou uma das forças aéreas mais poderosas do mundo. Em 1957, a Suécia tinha a quarta maior força aérea do mundo. Cerca de 1.000 caças modernos, em 30 bases, para um país com 7,3 milhões de habitantes, eles projetavam e fabricavam seus próprios aviões de combate. O Saab 29, Tunnan, o Saab 32, Lansen, o Saab 35 Draken e mais tarde o Viggen, foram desenvolvidos especificamente para enfrentar ameaças soviéticas no Báltico. Além de tudo isso, a Suécia podia mobilizar entre 600, 1.000 e 800 mil homens durante a Guerra Fria por meio do seu sistema de conscrição em massa. Eles gastaram mais de 4% do PIB em defesa na década de 1950. Eles eram, e ainda são, autossuficientes na maioria dos equipamentos militares. Caças, canhões, submarinos, todos produzidos nacionalmente por empresas como a Saab e, bem, a Bofors antes de ser adquirida. A principal ideia que a Suécia tinha com sua política de neutralidade era não depender demais de outros países, para conseguir manter a neutralidade de forma credível durante tempos de guerra. Para ser reconhecida como nação neutra entre os blocos ocidental e oriental, a Suécia acreditava que precisava produzir e fornecer equipamentos militares próprios. Se uma guerra entre superpotências começasse, eles queriam manter uma defesa forte para dissuadir essas potências de atravessar a Suécia, como a Alemanha fez antes. O país inteiro foi essencialmente projetado para a defesa total. E quero dizer, eles literalmente têm um conceito conhecido como defesa total. As rodovias servem também como pistas de pouso de emergência. A infraestrutura militar foi instalada em abrigos subterrâneos escavados na rocha. Toda nova grande construção era obrigada por lei a ter um abrigo antinuclear. A Suécia construiu cerca de 64 mil abrigos de defesa civil, espalhados pelo país, com espaço para cerca de 7 milhões de pessoas, aproximadamente 65% da população. Esses abrigos devem estar prontos para uso em até 48 horas se o governo declarar estado de alerta elevado. Mas não se trata apenas da infraestrutura. Toda a sociedade foi organizada para a guerra. Pessoas de 16 a 70 anos têm dever de defesa total, ou seja, em caso de guerra, devem contribuir de alguma forma, seja pelo serviço militar, civil ou simplesmente continuando seu trabalho para manter a sociedade funcionando. E a partir de 1943, o governo começou a enviar uma brochura chamada Se a Guerra Vier para todas as residências na Suécia, dizendo exatamente o que as pessoas deveriam fazer caso o país fosse atacado. Essa brochura foi atualizada e redistribuída durante toda a Guerra Fria
e depois novamente em 2018 e 2024, sob o novo título Se a Crise ou a Guerra Vier, enviada para todas as 5 milhões de residências. A última frase diz: se a Suécia for atacada, nunca nos renderemos. Qualquer informação dizendo que a resistência deve cessar é falsa. Com o colapso da União Soviética, muitos países ocidentais, inclusive a Suécia, acharam que todas as ameaças haviam terminado. A Suécia abandonou a política formal de neutralidade militar, embora continuassem agindo como um país neutro. A Suécia entrou para a União Europeia em 1995, mas recusou a adesão à OTAN. As forças armadas foram desmanteladas e o serviço militar obrigatório suspenso em 2010. A Suécia passou a priorizar missões de paz, enviando tropas à Bósnia, Kosovo e Afeganistão em operações internacionais. Mas a capacidade de defender o território sueco já não existia. Quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, os gastos militares começaram a aumentar novamente e a Suécia voltou a introduzir o serviço militar obrigatório em 2017. Mas o verdadeiro terremoto foi em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia. Em poucas semanas, a opinião pública sueca sobre a adesão à OTAN, que vinha sendo reticente havia décadas, mudou completamente. Pela primeira vez, mais suecos apoiaram do que se opuseram à entrada na OTAN. Em 16 de maio de 2022, o governo sueco anunciou que iria solicitar a adesão, encerrando mais de 200 anos de não alinhamento militar. Após um longo processo de ratificação, atrasado principalmente pela Turquia e pela Hungria, a Suécia tornou-se oficialmente o 32º membro da OTAN em 2024. E eles não entraram de forma discreta. A Suécia se tornou um dos contribuintes mais agressivos para a defesa europeia desde que entrou. O orçamento militar deles dobrou desde 2020. Em 2024, os gastos com defesa atingiram 2,2% do PIB, já acima da meta de 2% da OTAN. Em 2025, subiu para 2,4%. No mesmo ano, o primeiro-ministro Ulf Kristersson anunciou um adicional de 30 bilhões de dólares em gastos com defesa para a próxima década, visando atingir 3,5% do PIB até 2030. Mas talvez o mais impressionante seja o apoio da Suécia à Ucrânia. Desde a invasão em grande escala pela Rússia, a Suécia já contribuiu com aproximadamente 8,2 bilhões de euros apenas em ajuda militar. Em termos per capita, a Suécia é um dos maiores apoiadores militares da Ucrânia no mundo. Por mais de 2 séculos, a Suécia evitou guerras alheias e se preparou silenciosamente para a sua própria. A neutralidade não era sobre paz, era sobre controle. Controle sobre quando, onde e se a Suécia teria que lutar algum dia. A invasão da Ucrânia destruiu a ideia de que ainda havia limites na Europa e provou que força militar sozinha não bastava. Então, a Suécia fez o que sempre soube fazer de melhor: se adaptar. A Suécia ainda é um país militarmente muito forte, considerando o tamanho da sua população. Mas as coisas mudaram. Obrigado por assistir.